E neste momento eu quero convidar a todos, quero chamar a atenção de todos para o estudo da palavra de Deus. Certamente Deus tem uma mensagem muito poderosa, muito especial para o seu coração nesta noite. Quero convidar a todos para que abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, o verso 1 em diante. João, capítulo 3, verso 1 em diante. Que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Porventura, sendo velho, pode entrar novamente ao ventre de sua mãe? E Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um de nós nesta noite para a história, para este relato de Nicodemos. A Bíblia, ela é repleta de histórias, de experiências, de lições para cada um de nós. O relato da conversão de Nicodemos refuta aqueles que dizem que já estão salvos, ou aqueles que dizem: nunca fui perdido. Desde que eu me converti, eu sou salvo em Cristo Jesus. Irmãos, aqui nós estamos vendo a história de um homem que aparentemente não necessitava de nada. Ele tinha tudo. Era um homem instruído, era um homem rico, era um homem poderoso, fazia parte do sinédrio naquele tempo. Quem olhava para aquele homem provavelmente pensava: este homem tem tudo, ele está salvo. Trabalha na igreja, presta serviço para o Senhor. Mas nós vamos ver no decorrer da história que este homem, ele tinha algo, ele necessitava de algo, e que talvez eu e você também necessitamos. Nicodemos, o nome grego, em grego, significa homem do povo. Era um nome muito conhecido entre os judeus. E Jesus o chamou de mestre de Israel. Certamente, ele era um doutor da lei. É o que a palavra de Deus nos diz. Ele era um doutor da lei, ele era instruído, ele era um homem estudado, ele fazia parte do sinédrio, dos grandes homens da igreja naquele tempo. Mas, apesar de religioso, Nicodemos estava perdido. E o tema da nossa pregação nesta noite é religioso, mas não convertido. Às vezes eu me deparo com pessoas que dizem: eu me converti aos 12 anos de idade, eu me converti há 1 ano, eu aceitei a Jesus há pouco tempo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Que maravilha! Se assim fosse. Mas nós vamos ver nesta noite a história de um homem que praticamente nasceu na igreja, tinha todas as doutrinas e normas da igreja gravada no seu coração. Mas ele era um homem vazio. Ele era um homem que faltava o principal na sua vida, faltava a conversão. Ele estava perdido apesar de seu alto cargo religioso. Religioso, mas não convertido. Nicodemos era um membro do Sinédrio, que era o Conselho Supremo e Tribunal dos Judeus, dirigido por um sumo sacerdote. O Sinédrio tinha jurisdição sobre todos os assuntos religiosos, civis e criminais relacionados com a cidadania judaica. Então, aqui vocês podem ver quem era Nicodemos. Um homem religioso, mas que não entendia a dinâmica do reino de Deus. Mas como pode? Uma pessoa há tanto tempo na igreja, mas que não conhece ainda a dinâmica do reino de Deus? É possível, amados. E é por isso que eu quero chamar a atenção de todos nesta noite, para que nós não venhamos correr neste mesmo perigo.
Ele estava perdido apesar de sua consciência espiritual. Sabemos, e é interessante, irmãos, que Nicodemos, ele aparentemente tinha tudo, mas algo lhe incomodava. Ele não era um homem feliz. Sabe quando você sente assim que está faltando algo na sua vida? Assim era a vida de Nicodemos. Ele não tinha paz, apesar de ter tudo. E talvez, quem sabe, numa certa noite, ele perdeu o sono e ficou pensativo: o que será que me falta se eu tenho tudo? E ele conhecia Jesus, ouviu falar de Jesus e de repente ele teve uma ideia: eu vou falar com o mestre. Quem sabe ele tem a resposta para as minhas perguntas. Quem sabe ele pode preencher o vazio que há na minha alma. E a palavra de Deus nos diz, é o que nós lemos aqui no livro de João, capítulo 3, que ele foi ter com Jesus à noite. Irmãos, aqui nós temos um ponto importante e muito triste. Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque tinha vergonha do mestre. Tinha vergonha que as pessoas pudessem vê-lo ir falar com Jesus. Porque ele tinha uma posição tão alta, tão elevada, que era vergonhoso ele ir falar com um homem que mal tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas ele sabia, no íntimo da sua alma, que aquele homem tinha resposta para as suas perguntas, para as suas reflexões. E diz que à noite, quando todos já estavam dormindo, ele silenciosamente sai ao encontro de Jesus. E ele conhecia tão bem a Jesus que ele sabia aonde encontrá-lo. Jesus, ele tinha por costume orar à noite, falar com Deus. E ele foi no jardim, no horto, falar com Cristo. E diz que ali ele foi chegando e diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, Jesus, quando se deparou ali com a presença de Nicodemos, Jesus, ele conhecia o íntimo da alma de Nicodemos. Nicodemos saiu de casa com um propósito de encontrar respostas para as suas reflexões. Mas quando ele chegou na presença de Jesus, ele foi tomado por um orgulho. Olha o perigo que muitas vezes nos encontramos ou nos deparamos. Ao se aproximar de Jesus, ao invés dele abrir o seu coração a Jesus, falar os seus problemas, ele começa agora a falar: bem sei que tu és mestre, e eu vim falar de mestre para com mestre. E Jesus agora olha para Nicodemos, lê o íntimo da sua alma e diz: Nicodemos, não era isso que você veio falar comigo, Nicodemos. Não era isso. Eu sei o que você precisa, Nicodemos. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ao realizar os seus milagres, Jesus ficou muito conhecido e o primeiro milagre de Cristo trouxe um impacto que chamou a atenção de Nicodemos. E foi por isso que Nicodemos resolveu procurar. E ao procurar a Jesus, ele, ao invés de continuar com aquele coração contrito, com aquele coração humilde, esperançoso de que uma transformação acontecesse ali na sua vida, ele muda de ideia, muda de pensamento e começa a mudar o discurso ali do seu encontro. Mas Jesus, conhecedor da alma de cada pessoa, leu no seu íntimo e diz: Nicodemos, eu sei do que você precisa. Você precisa de algo e eu tenho para te dar. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E como o orgulho havia tomado conta do seu coração, ele fez de conta que não estava entendendo o que Jesus disse. E ele diz: mestre, mas como que pode um homem já adulto como eu voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus era como se dissesse assim: Nicodemos, não se faz de bobo. Você sabe o que eu quero dizer. Você precisa se converter. Você precisa mudar a sua vida, Nicodemos. Você sabe tudo, você conhece tudo, mas você não vive aquilo que você conhece. Irmãos, muitas vezes
Ser religioso não significa ser convertido. Ser batizado não significa ser salvo. Ter o nome escrito no livro da igreja não significa que nós temos o nome escrito nos livros dos céus. O que nos garante a salvação é viver uma vida piamente em obediência à vontade de Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós. É isso que Ele quer fazer conosco, assim como Ele desejava também fazer com Nicodemos. Mas Nicodemos era um intelectual em seus dias, mas incapaz de compreender as verdades espirituais para um homem natural. É incapaz desta realidade, irmãos. As coisas espirituais é para o homem espiritual. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Apesar de Nicodemos estar todos os dias dentro da igreja, ele não era um homem espiritual. Lhe faltava o principal, lhe faltava a conversão. E, naquele diálogo ali com Cristo, o assunto principal era nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar com cada um de nós nesta noite. Será que nós também não estamos precisando nascer de novo? Será que ao nós aceitarmos a Jesus, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, será que nos convertemos verdadeiramente ao Senhor? O significado de conversão é mudar a direção. Se você está caminhando a uma direção, conversão significa que você tem que mudar aquela direção. Mudar todos os seus hábitos, mudar toda a sua vida, refazer tudo de novo. É isso que significa conversão. E muitas vezes nós nos enganamos, passamos uma vida dizendo que somos cristãos e nem sequer percebemos que não somos convertidos. E isso nós podemos ver através das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso testemunho. Nós precisamos ser uma carta viva de Deus. Uma carta aberta e lida por todos. Por onde você passar, as pessoas têm que olhar para você e dizer: ali está um servo de Deus. Ali está uma serva de Deus. Irmãos, não é um lindo sermão que ganha almas. Não é uma linda pregação que ganha almas. O que ganha almas é um bom testemunho. É uma vida convertida. É uma vida semelhante à de Jesus. Novo nascimento, regeneração ou nascimento espiritual são termos semelhantes e significam receber a vida eterna. Irmãos, é por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Um dia Ele deu a sua vida por mim e por ti, na esperança que nós aceitássemos o seu sacrifício para obter a vida eterna que Ele tem em abundância e quer dar a cada um de nós. O relato da história de Nicodemos teve um final feliz, mas e a nossa? Como será que é o final da nossa história? Diz que Nicodemos, ao Jesus falar para ele que ele precisava nascer de novo, na hora o seu coração ficou fechado, ele não gostou das palavras, e muitas vezes é assim que acontece conosco, quando alguém vai nos corrigir, quando alguém fala que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar de postura, nós não gostamos, ficamos revoltados e viramos as costas. Assim fez Nicodemos. Não, Jesus, onde que já se viu? Eu nascer de novo, eu me converter? Como você vai dizer que eu preciso me converter, sendo que eu faço parte do Sinédrio? Eu estou ali dentro da igreja todos os dias, eu estou pregando para as pessoas, eu sou um homem exemplar, eu devolvo os meus dízimos, eu vou à igreja, eu sou fiel, eu sou temente. Não, isso está errado. Muito obrigado, Jesus, eu vou voltar para a minha casa. Nicodemos não aceitou os conselhos de Cristo. Mas as palavras de Jesus ficaram gravadas no seu coração. E um dia, passado aproximadamente uns 3 anos, ele ouviu falar que Jesus havia sido capturado, que Jesus havia sido preso e ia ser morto. E uma angústia agora tomou conta do seu coração novamente, porque ele sabia que Jesus ia morrer. E ele precisava novamente encontrar com Cristo. Ele queria ter aquele diálogo de novo. E ele se apressa para encontrar com o Mestre. E ao se deparar de longe, ele avistou 3 cruzes no Calvário. E a cruz do meio
era a cruz de Jesus. Jesus já estava crucificado. Jesus já estava próximo da morte. Talvez aquela angústia aumentou quando ele viu que era tarde demais. Provavelmente, irmãos, ele devia ter ficado ali, relembrando aquele encontro que ele teve com Jesus, relembrando aquela conversa que ele teve. Ai, se eu tivesse essa oportunidade de novo. Eu tive a oportunidade de sentar em seus pés. Eu tive a oportunidade de abraçá-lo se eu quisesse. Eu tive a oportunidade de reclinar a minha cabeça em seus ombros. Agora eu não tenho mais. O mestre vai morrer. Irmãos, naquele momento seu coração havia sido mudado, transformado. E agora Jesus conhece os nossos corações. E mesmo de longe, Jesus avista Nicodemos. E o olhar de Cristo penetra e alcança o olhar de Nicodemos. E naquele momento o milagre aconteceu. Nicodemos se converteu, porque o seu coração estava limpo. Ele estava naquele momento apto a receber os conselhos do mestre. E é isso que precisa acontecer conosco, irmãos. Os nossos corações precisam estar vazios. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos aceitar os conselhos. Nós precisamos acatar as repreensões, porque a palavra de Deus, ela está recheada de conselhos para o nosso bem. Todo conselho é para o nosso bem. O novo nascimento é experimentado por aqueles que se arrependem de seus pecados e o deixam. Irmãos, novo nascimento não é só falar eu aceito a Jesus. O novo nascimento acontece na nossa vida quando nós agora nos arrependemos dos nossos pecados e deixamos e abandonamos. Não adianta a gente vir para a igreja e continuar cometendo os mesmos pecados. Assim viveu Nicodemos uma vida inteira. Crê no Senhor Jesus e aceita-o como seu Salvador. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. O homem nascido de Deus, nascido do Espírito, é uma nova criatura, uma nova pessoa que evita o pecado. Irmãos, vocês sabem o que é evitar o pecado? Nós nascemos no pecado, nós vivemos em um mundo de pecado, mas nós pecamos somente se nós quisermos. Satanás, ele vem com todas as suas influências e propostas para nos fazer pecar. Mas a gente só peca se nós quisermos. Nós só pecamos se nós quisermos. Nós precisamos aprender a evitar o pecado. E estar disposto a viver em obediência a Deus e conforme a sua palavra. Irmãos, evitar o pecado está no nosso alcance. Está no nosso alcance quando nós estamos ligados a Deus. Senhor, me ajude, eu não quero pecar. Senhor, me livra da tentação. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou fraco, defeituoso, mais miserável, mas me ajuda. E Jesus está a todo momento com os braços abertos, assim como estava para Nicodemos. Ele está para nós também. Basta nós nos lembrarmos que Ele está à nossa disposição. O novo nascimento é o maior milagre que Deus opera na vida do homem. Irmãos, muitos milagres Jesus operou durante o seu ministério, muitos milagres, e nós conhecemos muitos deles. Mas o maior milagre não foi multiplicar o pão, não foi fazer o cego enxergar, não foi fazer o coxo andar, mas o maior milagre foi o milagre da conversão. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus operou muitos milagres. Lembram-se daqueles 10 leprosos que vieram até Jesus, foram curados, mas apenas um voltou para agradecer? Significa que os outros foram curados, mas não significa que foram salvos. A Bíblia não relata sobre o fim deles. Mas muitas vezes nós recebemos o milagre de Deus, mas não recebemos o principal, que é a conversão. E é isso que Deus quer dar para nós nesta noite. Converter a nossa vida, converter dos nossos pecados. Faltava em Nicodemos, irmãos, confessá-lo a Jesus como seu Senhor. Nicodemos conhecia Jesus, ouviu falar dos milagres de Jesus, sabia que o milagre havia repercutido em toda a região, mas ele tinha vergonha de Jesus. Ele tinha vergonha de confessar a Jesus. Ele tinha vergonha de falar, eu sou um seguidor de Jesus.
Ele esperou, irmãos, o tempo passar. Jesus morreu para ele poder tomar posição ao lado de Jesus e dizer, eu sou um seguidor de Cristo. O que faltava em Nicodemos era confessar que Jesus era o seu Senhor, que Jesus era o seu Salvador. Publicamente, muitas vezes nós nos envergonhamos de falar que somos cristãos. Nós nos envergonhamos de falar que somos seguidores de Cristo. Mas nós não podemos envergonhar, porque aquele que se envergonha de Cristo, um dia ele se envergonhará de nós também. O passo que faltava, irmãos, para Nicodemos era este. E o que falta para mim? O que falta para vocês? O que falta para nós? O que será que está faltando na nossa vida? Como Nicodemos, há muitas pessoas que não assumem. Assim como Nicodemos, que se envergonhava, tem pessoas que também têm vergonha de vir à igreja. Tem pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia nas mãos. E essas pessoas talvez gostem de alguns aspectos das vidas que levem, mas não querem mudar. Às vezes está se sentindo bem, tá bom assim, mas não é assim que Jesus quer. Jesus quer nos transformar, Ele quer nos dar algo melhor. Como Nicodemos, há muitas pessoas que se satisfazem com uma visão apenas intelectual de Jesus, mas isso não basta. Mas sem uma experiência pessoal com Ele, é inútil. Nada vale. Como Nicodemos, há muitas pessoas com dificuldades para entender o que Jesus fez e o que Ele pode fazer por eles. Será que nós sabemos o que realmente Jesus fez por nós? Será que nós sabemos o que Jesus ainda pode fazer por nós ou já está bom? Está bom assim? Não precisamos mais de Jesus? Sim, amados. A todo momento nós precisamos que Cristo nos transforme, nos molde, segundo a sua semelhança e caráter. O caráter é a única coisa que o homem pecador vai poder levar aos céus. Tudo em nós vai ser transformado. Essa matéria, o corpo vai ser transformado de corrupto para incorruptível. Mas o caráter que nós estamos formando hoje, esse sim vai transpor os portais celestiais, se porventura nós tivermos moldado ele semelhante ao caráter de Cristo. Precisamos ter Jesus como nosso exemplo. Precisamos ter Jesus como nosso modelo. Fazer o que ele fez, caminhar por onde ele caminhou. Ele já deixou as pegadas. Se existir alguém que mais nos entende, esse alguém é Jesus. Porque ele já viveu como eu e você, como homem, aqui nessa terra. Passou por todas as dificuldades. Foi tentado como nós somos. Mas ele não cedeu à tentação. Irmãos, Jesus ficou doente. Jesus ficou desfalecido. Jesus ficou até depressivo. Para vocês verem o quão humano ele era. Mas ele não cedeu à tentação. E todas as vezes que Satanás aparecia diante dele com uma proposta, ele refutava com, assim diz o Senhor. A palavra de Deus estava sempre nos seus lábios. Que nós possamos, irmãos, aceitar o convite de Jesus. E o convite não é um convite para um jantar. Não é um convite qualquer. Não é um chamado qualquer. O convite é nascer de novo. Fazer de você uma nova criatura. Fazer de nós novas pessoas. Jesus tem um convite para fazer a nós. Vamos aceitar o convite de Cristo. E esse convite é para conhecer o reino de Deus. Vocês querem fazer parte do reino de Deus? Levante as mãos aqui. Quem deseja fazer parte do reino de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Esse convite está estendido a você. Ele quer você neste banquete. Ele quer você fazendo parte. Este é o convite. Trata-se de um nascimento espiritual, diferente do nascimento biológico. Jesus não quer dizer que nós temos que voltar novamente para o ventre da nossa mãe. Mas trata-se de um nascimento espiritual. Nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele deve ser o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele que deve conduzir os nossos passos. Ninguém
deve conduzir os nossos passos. Ninguém deve atrapalhar os nossos planos. Jesus, ele deve ser o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O aceite como Salvador da sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Aceite-o como seu Salvador. E deixe Ele agir na sua vida. Deixe Ele conduzir. Irmãos, se nós mesmos formos conduzir a nossa vida, nós vamos errar muitas vezes. Mas se nós deixarmos Jesus conduzir, segurar nas nossas mãos e conduzir os nossos passos, assim como um pai segura na pequenina mão de seu filho, para conduzi-lo, para ensiná-lo a caminhar, nós não erraremos o caminho. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos aceitar o convite de Jesus nesta tarde, nesta noite, que é o convite de fazer parte do seu reino. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e a sua paz.